Fala, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Galerinha, vamos conferir no slide já o assunto de hoje. A gente hoje não vai perder muito tempo não, a gente já vai direto, certo? Direto e reto para o nosso assunto de hoje. Então eu espero que vocês estejam vendo o slide agora na tela de vocês. Observem aí no slide. E eu até já coloquei o apontador aqui a laser para vocês observarem o tema da nossa aula de hoje. Função das orações adjetivas. Professor, mas o que é oração adjetiva? Que coisa complicada é essa, professor? Será que eu vou conseguir entender esse assunto? Calma, calma, fica tranquilo, respira fundo, não vai ter dificuldade, certo? Galera, primeira coisa, aqui o nosso conteúdo, né? Oração subordinada adjetiva, e é interessante esse nome aqui, subordinada, certo? Já eu falo dele, mas primeira coisa, vocês têm que lembrar dos pronomes relativos. A gente está estudando este mês os pronomes relativos também. Na primeira quinzena do mês de agosto, a gente tem estudado já os pronomes relativos. Então, o que é interessante é que você já tem um gancho aí para esse assunto. Está fresquinho aí na sua cabeça, certo? Esse assunto sobre pronome relativo. Então, a gente vai chegar com tudo aqui no assunto oração subordinada adjetiva. Sim, professor, e essa palavra aí subordinada que você está dizendo, o que ela tem a ver aí no negócio? Essa palavra subordinada, gente, ela quer dizer que você, né, vamos supor que, né, quando você é subordinado a alguém, então você cumpre, né, algumas funções, você tem alguns deveres, você tem alguns afazeres, né, que é em favor, né, em relação a outra pessoa, certo? Essa outra pessoa ela tem uma hierarquia maior que você. Vamos supor, né, que você seja subordinado, de um ponto de vista positivo, aos seus pais, né? Você tem que cumprir alguns deveres, alguns afazeres na sua casa, dentro do seu lar, em razão, né, de você obedecer a seus pais, certo? Você muitas vezes, quando vai sair, por ser ainda menor de idade, você tem que pedir autorização aos pais de vocês, certo? Muitas coisas, né? A gente tem que se subordinar, ok? Assim como muitas vezes um funcionário, ele é subordinado ao chefe, enfim. Então essa palavra subordinada, ela tem a ver com isso. A oração subordinada adjetiva, ela é subordinada a outra oração, a outra frase. Mas isso aqui, vocês vão ver que é o de menos, não vai precisar ficar aqui lembrando. Será quem é a subordinada e quem é a principal? Não. Vocês vão ver que é tranquilo, vocês vão reconhecer qual é a oração subordinada adjetiva. Certo? Vamos aqui a uma leitura rápida. Aqui é um trecho de uma música de Zezé de Camargo e Luciano, né? Eles interpretam junto, mas quem fez a letra aí foi Zezé de Camargo, né? Foi só o irmão mais velho. Não foram os dois juntos, não. Então esse trecho de... Não esperem eu cantar, pelo amor de Deus, né? Já pensou? Aí todo mundo vai embora da aula. Enfim, vamos lá. É o amor. E aí ele diz: é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. Ponto. Aqui é o refrão da música do Zezé de Camargo. E aqui nesse refrão a gente encontra, né, as orações adjetivas. Por isso que eu destaquei esse trecho, para a gente encontrar as orações adjetivas. Por mais que seja talvez difícil a missão de você encontrar uma oração adjetiva, por várias teorias aí que você encontra em livros, né? A gente vai simplificar aqui, certo? Essa simplificação aqui, eu vou colocar aqui para vocês, uma canetinha aqui, para a gente observar. Esse quezinho aqui, olha só. Quando você observar o que, certo? Você já desconfia. Aqui pode ter uma oração subordinada adjetiva, ok? Esse que, ele geralmente inicia a oração subordinada adjetiva. E principalmente se ele faz referência a um antecedente. Ou seja, se ele é um pronome relativo. Lembra lá do que do pronome relativo das aulas passadas que a gente já teve? Então, a gente tem tudo a ver com esse assunto. Basta você reconhecer o pronome relativo, que se você reconhecer o pronome relativo, ali está se iniciando uma oração subordinada adjetiva.
E o que é um dos pronomes relativos. Não é o único não, viu, gente? Ele é um dos. Tem vários pronomes relativos. Ok? Mas para vantagem, né? Aqui sobre o que, ele leva uma vantagem em relação aos outros, né? Ele é o que geralmente mais aparece nos textos, é o que? Professor, você não circulou o último que? Vamos ver se ele é pronome relativo primeiro, né? Esses aqui eu já coloquei, eu tenho certeza. Vamos lá. É o amor. Gente, o que? Ele tem a função, certo, de se referir a um antecedente. Quem é esse antecedente desse que aqui? Vai ser, logicamente, a palavra amor. Para ele não repetir, né, aqui a palavra amor, certo? Imediatamente após citá-la, ele vai usar o quê? É o amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Ou seja, quem é que mexe com a cabeça dele e deixa ele assim, né? Assim, talvez meio desatinado da vida? O amor, certo? Então, para ele não repetir, o amor mexe com a minha cabeça e me deixa assim, ele usou só o quê? Esse que faz referência a amor. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Outra dica que eu dei para vocês na aula sobre pronome relativo é que você pode trocar o que pelo qual ou a qual, certo? Dependendo do referente. Como o referente aqui está no masculino, né? Singular, o amor, a gente vai trocar pelo qual. É o amor, o qual mexe com minha cabeça e me deixa assim. Nossa, professor, mas ficou tão sem graça a letra. Sim, eu entendo que a letra ficou sem graça quando a gente troca pelo qual. Porém, a gente observa, a gente só agora atesta, a gente só confirma que esse que, ele é um pronome relativo. Ah, professor, tô ligado. E esse outro aqui? Aí ele continua, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. O que faz ele pensar, né, na pessoa amada e esquecer até de si próprio? O amor, certo? E veja novamente que ele faz referência, né, à palavra amor por meio do quezinho. Esse que aqui também vai se referir a amor, certo? Então, é o amor que faz eu pensar em você e esquecer de mim. É o amor o qual faz eu pensar em você e esquecer de mim. Pronto, não tem segredo. Professor, realmente, olha, eu estou conseguindo entender. Então, gente, quando a gente consegue perceber isso, a gente está observando que aqui nós temos o quê? Pronomes relativos, certo? Novamente, o último que? Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. Esse que faz, quem é que faz ele esquecer que a vida é feita para viver? O amor, novamente. Então, nós vamos aqui puxar novamente uma linhazinha, certo? Para dizer que faz referência a amor, ok? Então, nós observamos que os três Qs, esses três primeiros Qs aí, eles fazem referência a amor, eles são pronomes relativos, ok? A gente pode até trocar também o último, vamos fazer aquela brincadeirinha de sempre, né? O qual faz eu esquecer que a vida é feita para viver. Ótimo. Então, nós identificamos aqui que esses três Qs aqui, eles são pronomes relativos. Lógico, se eles são pronomes relativos, né, porque fazem referência ao antecedente, a gente pode ter uma conclusão de que eles também antecedem uma oração subordinada adjetiva. Então, tudo isso daqui, olha só, é oração subordinada adjetiva. Observem só, que é o complemento dela, né? Certo? Aqui é porque vai terminar o período aqui. Ok? Então, veja só, é o amor que mexe com a minha cabeça. Nós temos aqui a oração subordinada adjetiva, que faz eu esquecer, que faz eu pensar em você. Aqui nós temos mais outra oração subordinada adjetiva, que faz eu esquecer. Aqui nós temos mais outra oração subordinada adjetiva. E este último que, professor? Ele é ou não é? Vamos agora analisá-lo. Certo? De cara, gente, eu já vou dizer que ele não é. Você já viu que eu não marquei desde o início, porque ele não é. Vamos entender. Primeiro, gente, para ser o que, ele tem que fazer referência a um termo antecedente. E veja que esse que aqui, ele não faz referência a nenhum termo antecedente. Que a vida é feita para viver. Esse que aqui, ele faz referência a amor, será? Vamos observar. Que faz eu esquecer o qual a vida é feita para viver. Nem dá para trocar. Por quê? Porque esse que não faz referência ao amor. Ah, professor, e ele não faz referência a esquecer, não? Também não. Gente, na realidade, esse que aqui, ele é uma conjunção. Ele serve para ligar.
essa oração aqui, que faz eu esquecer o que, professor? Que a vida é feita para viver. Então aqui ele está ligando essas duas orações aqui, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. Então no caso aqui nós não temos, eu vou passar o traço no meio dele, para dizer o quê? Que ele não é pronome relativo. Se ele não é pronome relativo, essa oração aqui, ó, que a vida é feita para viver, ela não é oração subordinada adjetiva. Belezinha? Tranquilo? Ah, professor, quer dizer que é por aí que eu tenho que aprender? Calma, que é só uma análise dessa letra de música. Vamos seguir, vamos observar aqui agora tintim por tintim, né, como diz o povo. Certo? Galera, primeiro, para a gente encontrar oração subordinada adjetiva, nós só vamos encontrar no período composto. Ou seja, só vai ter oração subordinada adjetiva aqui nesse período composto. Beleza? No período simples, a gente não encontra oração subordinada adjetiva. Por quê, professor? Vamos entender. O período simples, ele é composto apenas por um núcleo verbal. Ou seja, o período simples, ele tem apenas um núcleo verbal. Ou seja, ele vai ter apenas um verbo ou uma perífrase verbal. Se ele tem apenas um verbo, tem apenas uma oração. Se tem apenas uma oração, não pode ter uma oração principal e nenhuma oração subordinada. Gente, é lógico, o período composto ele vai ter mais de uma oração. Se ele tem mais de uma oração, significa dizer que ele tem, olha aqui para mim, ele tem uma oração principal no composto, uma oração principal, e vai ter outras orações subordinadas a esta principal. Lembra que eu disse, né, sobre a palavra subordinada, certo? São orações que cumprem função da oração principal. Se no período simples existe só uma oração, como é que eu vou ter subordinada? Não posso ter subordinada, certo? Se eu não tenho subordinada, eu só tenho apenas uma oração, ok? E aí eu não posso ter oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque o período simples ele tem apenas um núcleo verbal. No período composto, eu tenho mais de um núcleo verbal, ou seja, eu vou ter 2, ou 3, ou 4, ou 5, enfim, são aí várias possibilidades. Então, não é possível em período simples ter oração subordinada adjetiva, de jeito nenhum, certo? Agora, quando tiver período composto, mais de um núcleo verbal, é possível sim. Vamos ver aqui alguns exemplos? Vamos lá. Janjão é um aluno estudioso. É só você primeiro achar o verbo. Primeira coisa que você faz. Aqui, você vai procurar o verbo. O verbo, gente, é um verbo de ligação aqui, o é. Olha o verbinho bem bonitinho, certo? Vou botar aqui o V de verbo. E aqui o que eu estou dizendo, né? Quem é o sujeito? Janjão, é o meu assunto. Estou falando de Janjão. E o que eu estou dizendo sobre ele? Que ele é um aluno estudioso. Então, nós observamos aqui, olha só, que tem apenas um núcleo verbal. Se tem apenas um núcleo verbal, é apenas uma oração. Olhe para mim de novo. Apenas uma oração. Não pode ter mais de uma, certo? Então, se eu não posso ter mais de uma oração, não tem como ter aqui oração subordinada, muito menos adjetiva, certo? Mas aqui nós vamos já evoluir, vamos já observar, ok? Outra coisa, que o período composto, né? E aí, justamente com oração subordinada adjetiva, ele vai substituir esse adjetivo aqui, olha. Qual é o adjetivo? Qual é a característica aí de Janjão? Que ele é um aluno estudioso, ele estuda muito, né? A pessoa estudiosa é a pessoa que estuda muito, certo? Mas veja que em outra oração eu vou trocar. Aqui no período composto você já vai ver dois verbos, dois núcleos verbais, e você já vai observar também outras características. Veja só, eu posso, em vez de dizer Janjão é um aluno estudioso, eu posso dizer Janjão é um aluno que estuda muito. Gente, dá ou não dá no mesmo, no fim das contas? Eu dizer de um modo ou de outro. Eu sei, o modo mudou, certo? Você vai dizer, ah, professor, mas mudou um pouquinho aí a frase. Verdade. Mas o sentido não é o mesmo? Olha só, Janjão é um aluno estudioso, estuda muito. Janjão é um aluno que estuda muito. O sentido é o mesmo. Ou seja, nós temos aqui
esse que estuda muito, ele está substituindo o adjetivo, né? Ele está fazendo a função do adjetivo. Janjão é um aluno que estuda muito. Janjão é um aluno estudioso. Professor, é verdade. Não deu para cair a ficha? Deu ou não deu, galera? Sejam sinceros, hein? Olha só, veja só que esse que estuda muito substitui o estudioso. Aqui nós temos apenas um adjetivo no estudioso. Já na outra oração nós temos aqui, né, que estuda muito. Nós observamos a aparição de outra oração. Agora vamos aqui observar isso. Veja que você pode dizer aqui que o é um verbo, ok? Nós temos aqui um verbo, o é, mas não tem apenas esse verbo. Não tem apenas esse núcleo verbal. Gente, núcleo verbal é onde tem verbo, viu? Então aqui temos um núcleo verbal já. Nós podemos dizer que nós temos um, número 1. Mas nós temos um segundo núcleo verbal, certo? Aqui o estuda, ok? Essa palavrinha aqui, estuda, certo? É um verbo. Estudioso não é verbo, aqui é adjetivo. Estuda já é verbo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Ele quem? Janjão. E ele não estuda pouco, ele estuda muito. Isso faz dele estudioso, certo? Ah, professor, então aqui o que acontece? Já tem duas orações, isso. Se já tem dois núcleos verbais, eu já posso ter o quê? Um período composto. Se eu posso ter um período composto, significa dizer que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, coisa que eu não posso ter aqui nesse exemplo do período simples. É por isso que eu já comecei a falar de período composto com vocês, certo? Então, eu só posso ter período composto onde eu tenho... Aliás, eu só posso ter oração subordinada onde eu tenho um período composto, certo? E onde eu tenho período composto? Onde eu tenho mais de um núcleo verbal. Eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui. Pronto, já sei localizar o período composto. Agora resta saber como é que eu vou localizar a oração subordinada. Gente, está aqui já. Já tem um quadrinho aqui embaixo. Pronomes relativos, onde cujo e variações, né? Porque o cujo ele pode ser cuja, ele pode ser cujos, ele pode ser cujas, certo? Quando, quanto, o qual e variações. O qual também ele pode ter as variações dele, né? Ele pode ser os quais, ele pode ser a qual, ele pode ser as quais. Aí é só variação de gênero e de número, né? O qual está no masculino singular, a qual já é feminino singular, certo? E eu posso mudar o número, né? Do singular para o plural. Os quais, plural. As quais, plural. Ok? Então, gente, vai além de aparecer o período composto, vai aparecer os pronomes relativos. Ok? E, geralmente, como eu já disse para vocês, a vantagem, né? O que geralmente é um dos pronomes relativos que mais aparece. Vamos observar aqui ele. Olha só o nosso quezinho aqui. Para a gente ter certeza que aqui é um período composto, com oração subordinada adjetiva, a gente tem que provar, primeiro, que esse que ele é um pronome relativo, certo? E outra coisa que a gente já comprovou é que essa oração, ela substitui, né, ela faz uma função de um adjetivo. A gente já comprovou, né, que o estuda muito, né, ele faz a função do adjetivo estudioso. Então, vamos só comprovar se esse aqui é um pronome relativo. E aqui nós vamos observar facilmente, gente, que é. Quem é que estuda muito? Esse que aqui, ele está substituindo quem? Janjão. Para eu não ter que repetir a palavra janjão, eu utilizei o que. Então, que estuda muito. Ou seja, janjão estuda muito. Então, nós temos certeza aqui já que esse aqui é um pronome relativo. Para ficar melhor, para não ter dúvida com outros ques por aí, né? Que pode ser pronome interrogativo, que pode ser conjunção. Para ficar melhor, troca ele pelo qual. Janjão é um aluno o qual estuda muito. Verdade, deu certo. Eu sei que com que fica mais liso, né, de falar. Flui mais a leitura, né? O qual parece que às vezes a leitura não flui tanto. Mas a gente observa que cumpre a mesma função. Esse o qual aí, ele é pronome relativo. Para você não ter dúvida de que o que é pronome relativo, você pode fazer a troca dele pelo o qual, certo, gente? Olha só. Vou até fazer aqui, é bem grande aí. Certo? O que e o qual, eles são meio que sinônimos, a gente pode dizer assim, certo? Pronto, vamos ver em outra oração?
As pessoas esforçadas atingem o sucesso. Qualquer pessoa atinge o sucesso? Não. Somente quem é esforçado. Somente as pessoas esforçadas. Tem que ser uma característica delas. Se é característica, o que eu tenho aqui? Um adjetivo. Então, eu posso trocar, né, esse adjetivo aqui, certo? Por uma oração. Vamos fazer aqui também todo o nosso caminho que a gente já vem fazendo. Vamos observar que isso é período simples. As pessoas esforçadas atingem o sucesso. Tem quantos núcleos verbais? Apenas um, que é no caso aqui, atingem. Atingem é o verbo. Então, nós temos apenas um núcleo verbal, certo? Então, se eu tenho apenas um núcleo verbal, não tenho como ter período composto, muito menos oração subordinada adjetiva. Porém, esse esforçadas, que é um adjetivo, ele me dá brecha, né, para eu colocar uma oração subordinada adjetiva no lugar dele. Como é que vai ficar? Observem aqui, do lado. As pessoas que se esforçam atingem o sucesso. Olha aí, como é que ficou bom agora. Ah, professor, esforçadas, né, foi trocado pela oração que se esforçam, justamente. Você já observa que a palavra aqui, né, já passou a ser verbo, ou seja, nós temos agora dois núcleos verbais, esforçam e atingem, ou seja, nós temos período composto. Uma oração vai ser a oração principal e a outra vai ser a subordinada. E também nós temos o pronome relativo. Essas características aqui nos ajudam. Quem é que se esforçam? As pessoas. Esse que aqui substitui pessoas, certo? Eu posso trocar esse que por uma variação de o qual, né? Pessoas. As pessoas está no feminino plural, então eu vou trocar pelo as quais. As pessoas as quais se esforçam atingem o sucesso. Pronto, missão cumprida. Aqui também é um período composto e nós temos uma oração subordinada adjetiva, né? A oração principal é as pessoas atingem o sucesso. Pronto, tudo que resta aí é a oração principal. Vamos aqui observar como é que acontece a formação de período composto com orações adjetivas, né? Gente, é simples. O que acontece? A gente tem duas orações independentes e aí a gente vai tornar uma dependente, uma subordinada à oração principal. Veja só os exemplos. O carro deu prego. O carro está ali. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação 1, que o carro deu prego. A situação 2 é apontando que este carro, né, que deu prego, ele está ali, certo? Então, eu posso muito bem unir essas duas orações e formar um período composto. E aí, o que vai acontecer? Como o termo, eu vou observar o termo que se repete. O carro deu prego, o carro está ali, né? Então, a gente tem aqui, ó, o carro se repete. Eu vou trocar em uma das duas, certo? Então, eu posso fazer essa troca em uma das duas. Então, o carro vai ser eliminado. Como é que vai ficar? O carro que deu o prego está ali. Veja que esse aqui, ele vai substituir, né? Ele vai fazer a função de pronome relativo. Faz referência a carro. O carro que deu o prego, o carro o qual deu o prego está ali. E observem só os verbos. Olha a quantidade de verbos. Deu e está. Nós temos dois núcleos verbais. Nós temos o quê? Período composto. Ou seja, uma vai ser a oração principal, a outra vai ser a oração subordinada. E no caso, que deu o prego aqui é a oração subordinada adjetiva. Lembre-se, a oração subordinada adjetiva sempre é antecedida pelo pronome relativo. Essa outra aqui, ó, o carro está ali, não pode ser oração subordinada adjetiva. Certo? Vamos aqui para o outro exemplo, logo abaixo. O aluno estuda muito. O aluno é aprovado. O aluno estuda muito, o aluno é aprovado. A gente observa, certo? A repetição da palavra aluno. Então, vamos fazer aqui a troca, né? O aluno, o qual estuda muito, é aprovado. É como se eu eliminasse aqui, né, esse o aluno aqui. Aí eu começo. O aluno, aí eu coloco essa oração aqui, ó, estuda muito. Só que eu tenho que usar o que, certo? Esse que aí para fazer referência ao aluno. O aluno que estuda muito é aprovado. E eu termino a oração principal. Olha só como é que ficou. O aluno que estuda muito é aprovado. Professor, mas aí tem o qual. Aí, gente, eu só já coloquei o qual para você já ver um exemplo com o qual. Mas pode ser o que também. Viu? O aluno, o qual estuda muito, é aprovado. Só para vocês verem um exemplo já com o qual. Aqui nós temos também oração, certo? Essa oração aqui, olha,
Essa aqui eu sublinhei, a oração subordinada adjetiva. Ok? E como sempre, os dois verbos, estuda e o é, né? Aqui é a perífrase verbal, é aprovado. Concluindo aqui as duas últimas. O Papa mora no Vaticano. O Vaticano é o lugar onde o Papa mora. Vaticano é um país, fica dentro de outro país, mas é um país, certo? Exemplo, como é que vai ficar agora a nossa oração? A gente vai justamente, olha, substituir Vaticano. Como o Vaticano é lugar, vocês vão se lembrar que na aula sobre pronome relativo eu falei, o pronome que indica lugar é o onde. E o onde só pode ser usado para indicar lugar. Então, olha o exemplo aí, Vaticano, onde o Papa mora, é um país. Olha só, o Papa mora no Vaticano, eu coloquei agora onde o Papa mora. Então, Vaticano, onde o Papa mora, é um país. Então, nós temos a oração aqui, ó, onde o Papa mora. Certo? Esse onde aqui, ele faz referência a Vaticano, a lugar. Por último, agora nós temos aqui uma relação de posse. Certo? Nós temos aqui duas orações. As árvores têm raízes profundas, os galhos das árvores são frondosos, certo? Para a gente unir essas duas orações, nós vamos utilizar agora o pronome cujo, ok? E ele vai indicar posse. Vamos ver como é que ficou? As árvores cujos galhos são frondosos têm raízes profundas. Veja que eu mantive essa oração aqui, ó. As árvores têm raízes profundas. O que que eu fiz? Aqui, árvores, como se repete, eu vou trocar por cujos, né? Porque os galhos pertencem a quem? Às árvores. Então, os galhos das árvores. Em vez de usar os galhos das árvores novamente, eu utilizo cujos. Professor, mas a árvore está no feminino. Por que cujos está no masculino? Gente, pronome relativo possessivo, ele concorda com o que é possuído, não com quem é o possuidor, certo? A quem pertence. É como eu já expliquei uma vez, pronome possessivo sempre vai concordar assim. Ok? Se eu tenho, por exemplo, uma caneta aqui, eu não vou falar meu caneta para concordar comigo. Eu vou falar minha caneta. Concorda aqui, no caso, é com caneta. Certo? É o que acontece aqui. Cujos vai concordar com galhos. Mas ele faz referência, certo, às árvores. Cujos, e aqui faz referência a árvores. Belezinha? O que aprendemos na aula? Função das orações subordinadas adjetivas. A função delas é justamente caracterizar, assim como um adjetivo. Valeu, até a próxima, galerinha. Obrigado.